Pensamentos são coisas. O poder que prenuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições? Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez. Chegou aos poucos, começando com o ardente desejo de se tornar sócio do grande Edison. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade e terá, então, maior compreensão dos princípios que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou, pela primeira vez, em sua mente, não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison, nem podia pagar a passagem de trem para East Orange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar a maioria dos homens, de fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo. Mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edison, anunciando que viera para fazer negócios com o inventor. Referindo-se ao primeiro encontro Barnes-Edison, disse esse último, anos mais tarde. Lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum, mas havia algo na expressão de seu rosto, que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprenderá em longos anos de experiência com os homens, que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente, a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque percebi que resolvera não arredar pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não podia ter sido a aparência do jovem que lhe garantirá a oportunidade no escritório de Edison, pois essa era contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edison, por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses. Aparentemente, nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo que Barnes se impusera como seu principal propósito absoluto. Mas algo de importante acontecia na mente de Barnes. Intensificava constantemente seu desejo de tornar-se sócio de Edison. Psicólogos acertaram ao dizer que quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. Barnes estava pronto para uma sociedade comercial com Edison. Além disso, estava decidido a perseverar nisso até obter o que procurava. Não dizia a si mesmo: bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que dizia era: vim aqui para fazer negócios com Edison, e atingirei a meta, mesmo que leve o resto de minha vida. E estava mesmo decidido. Que história diferente teriam os homens para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem firmes nele até vê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Barnes não o soubesse na época, mas sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se num simples desejo, estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente e de uma direção diferente da que Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada, por vezes, de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez, e que tantos deixam de reconhecê-la. Edison acabará de aperfeiçoar um novo invento para escritório, chamado, na época, de máquina digitar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina. Não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina,
sugerindo-o a ele, que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la, e tão satisfatoriamente, que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza em dinheiro de Barnes, mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu seu desejo original, não posso saber. Talvez lhe trouxesse 2 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à qualidade maior que adquiriu, através do conhecimento de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se os princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou numa sociedade com o grande Edison. Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. O homem que desistiu cedo demais. Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir, quando se é acometido de derrota temporária. Todos são culpados desse erro, numa ou noutra ocasião. Um tio de rua, o Darby, foi atingido pela febre do ouro nos dias da corrida do ouro, e lá se foi para o oeste, para escavar e enriquecer. Nunca ouvirá dizer que mais ouro fora extraído dos pensamentos dos homens do que jamais saíra da terra. Fez valer seus direitos e foi trabalhar de pá e picareta. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do minério reluzente. Precisava de máquinas para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina, refez as pegadas que o levavam à sua casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e a alguns vizinhos do achado. Reuniram dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram-nas por navio. O tio e Darby voltaram ao trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado a uma fundição. O que voltou demonstrou que possuíam uma das mais ricas minas de Colorado. Com algumas cargas mais do minério, poderiam saldar as dívidas. Depois viriam os enormes lucros. As perfuratrizes penetraram na terra, enquanto aumentavam as esperanças de Darby e seu tio. Então, algo aconteceu. O veio de minério de ouro desapareceu. Tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de duro não mais estava lá. Continuaram a perfurar, tentando desesperadamente encontrar o veio de novo, tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Venderam a maquinaria a um negociante de ferro velho, por algumas centenas de dólares, e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de minas, para que examinasse a mina e fizesse uns cálculos. O engenheiro concluiu que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas 1 metro de onde os Darby tinham parado de perfurar. Foi exatamente onde o encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso a um passo além da derrota. Longo tempo depois, Darby recuperou a perda com grande margem, quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando-se de que perderá enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Darby lucrou com a experiência, em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo: parei a 3 passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não ao meu pedido de que comprem seguro de vida. Darby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem anualmente mais de $1 milhão. Deve sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará com certeza muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica a fazer é desistir. É o que faz exatamente a maioria das pessoas. Mais de 5.000 dos homens de maior sucesso que este país jamais teve, contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara.
O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa, quando o êxito está quase ao seu alcance. A criança que dominou o homem. Pouco depois que Darby se formou na escola dos golpes duros, decidindo aproveitar a experiência que tivera no ramo da mineração do ouro, teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que um não precisa necessariamente significar não. Uma tarde, ajudava o tio a moer trigo no moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda, em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente abriu-se a porta e uma criança de cor, pequena, filha de um dos arrendatários, entrou, parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos, e vendo a criança berrou-lhe asperamente: "O que é que você quer?" Medrosa, a criança respondeu: "Mamãe dizeu para mandar 50 centavos para ela." "Não o farei", retorquiu o tio, "e agora corra para casa." "Sim, senhor", disse a menina, mas não se moveu. O velho continuou o serviço e estava tão entretido, que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou com ela no mesmo lugar, gritou-lhe: "Já lhe disse que fosse para casa. Agora vá, senão vou bater em você." "Sim, senhor", respondeu a criança, mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil, apanhou um bastão do barril e se dirigiu à criança com uma expressão que indicava barulho. Darby conteve a respiração. Estava certo de que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando este chegou ao lugar em que estava a menina, ela deu um passo à frente, rapidamente, olhou-o nos olhos e gritou no tom mais alto de sua voz aguda: "Minha mãe tem de ter os 50 centavos." O tio parou, olhou-a por um momento, depois colocou o pau no chão, e tirando do bolso $0,5, deu-o à criança. Esta pegou o dinheiro e se afastou devagar, em direção à porta, sem tirar os olhos, por um minuto sequer, do homem que acabará de dominar. Depois que ela se foi, o tio se sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela, para o espaço, por mais de 10 minutos. Refletia, horrorizada, sobre a surra que levará. Darby também raciocinava. Fora a primeira vez em toda a sua experiência que vira uma criança de cor dominar uma pessoa adulta branca. Como fizera? O que sucedera ao tio que o fizera perder a ferocidade e se tornar dócil como um cordeiro? Que estranho poder usará a criança, que a tornará dona da situação? Estas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Darby, mas ele só encontraria a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. E coisa estranha, esta experiência incomum foi contada ao autor no Velho Moinho, no próprio local em que o tio sofrerá a derrota.